Se você já se sentiu ignorado, deixado de lado ou até esquecido pelas pessoas, o que está prestes a ouvir pode mudar completamente a forma como você enxerga o seu momento atual. Porque existem escolhas que os homens fazem com base no que veem, mas existem escolhas que Deus faz com base no que ninguém consegue enxergar. E é exatamente aqui que começa um dos momentos mais poderosos e silenciosos da história: a unção secreta de um rei que ainda voltaria para o anonimato. O cenário é de transição. O povo de Israel ainda tinha um rei, Saul, mas algo já havia mudado no mundo espiritual. A desobediência havia afastado Saul do favor de Deus, e aquilo que parecia estável estava, na verdade, prestes a ser substituído. O Senhor então chama o profeta Samuel, um homem respeitado, temido e profundamente conectado com Deus, e dá uma missão que carregava um peso enorme: ir até a casa de Jessé, em Belém, porque entre os filhos dele havia um novo rei sendo preparado. Samuel se levanta com essa ordem, mas não sem medo. Ele sabia o que isso significava. Ungir um novo rei enquanto o atual ainda estava no trono era, aos olhos humanos, extremamente perigoso. Mas quando Deus decide agir, ele não pede autorização ao sistema, ele não espera o momento parecer seguro, ele simplesmente chama, e quem obedece entra em uma história maior do que si mesmo. Ao chegar em Belém, Samuel causa alvoroço. Os anciãos da cidade tremem ao vê-lo. A presença de um profeta nunca era algo comum. Ele então diz que veio em paz e convida Jessé e seus filhos para um sacrifício. É nesse ambiente que algo invisível aos olhos humanos começa a se desenrolar. Jessé, provavelmente orgulhoso, começa a apresentar seus filhos. O primeiro a passar diante de Samuel é Eliabe. Alto, forte, com aparência de guerreiro. Aos olhos humanos, ele parecia perfeito. Samuel, por um instante, pensa: certamente este é o ungido do Senhor. Mas então, Deus fala algo que muda completamente a lógica: não atentes para sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para o exterior, mas o Senhor olha para o coração. Esse momento é decisivo, porque aqui Deus está quebrando um padrão. Ele está mostrando que aquilo que impressiona as pessoas não o impressiona. Ele está revelando que o critério do céu é completamente diferente do critério da terra. Um por um, os filhos de Jessé passam diante de Samuel. 7 filhos, 7 possibilidades, 7 vezes a expectativa é criada, e 7 vezes é frustrada. Nenhum deles é o escolhido. Nenhum deles carrega aquilo que Deus está procurando. Imagine o silêncio naquele momento. A confusão. A tensão. Samuel então pergunta algo que muda o rumo da história: acabaram-se os jovens? E Jessé responde de uma forma que revela muito mais do que parece: ainda falta o menor, mas ele está no campo, cuidando das ovelhas. Ele nem foi chamado. Ele nem foi considerado. Ele nem entrou na lista. Enquanto algo extremamente importante estava acontecendo dentro da casa, Davi estava do lado de fora, fazendo o que sempre fez, cuidando de ovelhas. Fiel, constante, invisível. Mas o que Jessé não sabia era que o céu estava esperando por ele. Samuel então diz algo que carrega urgência: não nos assentaremos à mesa enquanto ele não vier. Pela primeira vez, o invisível se torna necessário. Mandam chamar Davi. E aqui está um momento poderoso. Deus interrompe ambientes para trazer à tona aquilo que ele já escolheu em secreto. Davi chega, provavelmente com roupas simples, cheiro de campo, mãos marcadas pelo trabalho. Nada nele grita: rei. Nada nele impressiona os olhos humanos. Mas quando ele entra, Deus fala: levanta-te, unge-o, porque este é. Não há explicação. Não há justificativa. Não há lógica humana. Há apenas a voz de Deus. Samuel pega o chifre com azeite. E naquele momento, diante dos irmãos que nem o consideraram, diante de um pai que o deixou de fora, diante de um ambiente que não esperava nada dele, o óleo começa a descer sobre a cabeça de Davi. Aquele azeite não era apenas simbólico. Era espiritual. Era profético. Era a marca visível de uma escolha invisível que já havia sido feita no céu. Naquele instante, algo muda dentro de Davi. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou dele a partir daquele dia. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Nada muda por fora. Nenhum trono, nenhuma coroa,
Nenhuma posição. Depois da unção, Davi volta para o campo. Isso quebra qualquer expectativa humana. Porque nós pensamos que quando Deus escolhe, tudo muda imediatamente. Mas com Davi, Deus escolhe e mantém no processo. Ele é ungido rei, mas continua pastor. Ele recebe uma promessa, mas volta para a rotina. E aqui está uma das maiores lições dessa história. A unção não elimina o processo. Ela inicia o processo. Talvez você esteja exatamente nesse lugar. Você sente que Deus tem algo maior. Você sente que existe um propósito. Mas sua realidade ainda parece a mesma. Nada mudou. Ninguém percebeu. Ninguém reconheceu. E Deus está dizendo: continue. Porque o fato de ainda não ter mudado não significa que não vai mudar. Davi não saiu dali reinando, mas saiu marcado. E quem é marcado por Deus pode até voltar para o anonimato, mas nunca mais será o mesmo por dentro. Agora pense na cena. Os irmãos olhando, o pai observando, talvez confusos, talvez incomodados, talvez sem entender. Porque quando Deus escolhe alguém improvável, isso desconstrói expectativas. E aqui está algo profundo. Nem todo mundo vai entender o que Deus está fazendo na sua vida. E tudo bem, porque o chamado não precisa ser validado pelos homens quando já foi confirmado por Deus. Davi não precisava da aprovação dos irmãos. Ele não precisava do reconhecimento do pai. Ele já tinha o que precisava, a aprovação do céu. E isso é suficiente. A partir daquele dia, Davi volta para o campo, mas agora com uma identidade diferente. Antes, ele era apenas um pastor. Agora, ele é um pastor ungido. Antes, ele cuidava de ovelhas. Agora, ele está sendo preparado para cuidar de uma nação. E é no campo que Deus continua trabalhando. É no secreto que ele continua moldando. É longe dos olhos que ele constrói aquilo que será revelado no tempo certo. Porque Deus não tem pressa. Ele não apenas escolhe, ele forma. E talvez essa parte fale diretamente com você. Porque você pode estar vivendo uma fase em que ninguém entende, ninguém vê, ninguém reconhece. Mas isso não significa que Deus não esteja agindo. Na verdade, pode significar exatamente o contrário. Pode ser que você esteja na fase mais importante, a preparação. Davi não sabia como tudo iria acontecer. Ele não sabia quando iria acontecer. Mas ele continuou fiel, continuou obedecendo, continuou sendo quem Deus estava formando no secreto. E isso fez toda a diferença. Porque o tempo revela o que o processo construiu. E o que Deus constrói, ninguém destrói. Se essa mensagem falou com você, se em algum momento você se identificou com Davi, com o esquecimento, com o anonimato, com a sensação de estar sendo deixado de lado, escreva amém nos comentários. Mas não escreva apenas por escrever. Escreva como uma declaração. Como quem diz: Deus, eu confio no teu processo. Eu confio no teu tempo. Eu confio que o Senhor não se esqueceu de mim. Curta este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas por essa mensagem. E se inscreva no canal, porque no próximo episódio, tudo começa a mudar de forma inesperada. O menino que foi ungido em segredo será levado ao palácio. E aquilo que começou no silêncio, começará a ser revelado diante de todos. Não perca! Mãos juntas.